Olá a todos e a todas. É um imenso prazer receber vocês novamente aqui mais uma aula exclusiva do Quebra Corrente, né, que é o Clube do Livro Jurídico da Contracorrente. E hoje, como todos os meses, né, nós vamos ter o prazer de conversar com o nosso autor do mês, né, que escreveu este livro aqui, Funcionalismo Negro, Raça, Cidadania e Silêncios na Formação da Constituição de 1891. Essa obra aqui, como vocês podem ver, é do professor David Júlio Ribeiro, nosso convidado de hoje. O professor David, ele é mestre e doutor em Direito pela UFMG, é professor e pesquisador universitário, produtor e apresentador de um podcast jurídico, né? Então ele, além de ser um jurista, ele está na modernidade, né? Para conversar com o público. Professor David, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Foi um grande prazer publicar a sua obra, né? Que quando os nossos assinantes receberem, né, o livro, vão perceber que é um livro de fôlego, né, que demandou realmente bastante pesquisa e que é prefaciado por ninguém mais, ninguém menos, né, do que o professor Adilson, né, o professor Adilson, que é autor de longa data aqui da editora Contracorrente e que fez um belo prefácio aqui para sua obra, que engrandece e para a gente também é um selo da qualidade da sua pesquisa e do seu desempenho na defesa dela, né? E aí eu começaria assim, professor, para você falar um pouco da obra, do que te inspirou, por que você escolheu o tema, e aí falar um pouquinho sobre o seu livro para nós. É um grande prazer tê-lo aqui. Doutor Marinho, eu que agradeço o convite e fico muito feliz porque todo autor, né, ele tem no fundo, na verdade, não é no fundo, é na superfície mesmo, a vontade que sua obra, seus trabalhos sejam lidos, né? E aqui já aproveito a oportunidade para agradecer o empenho que vocês tiveram para que essa obra fosse lançada pela editora Contracorrente. Agradeço a você aqui, ao Rafael Valim, a Giovana, o Eric, que sempre em contato, de forma muito cordial, muito prestativa, tentando de toda forma fazer o melhor possível para que a gente pudesse lançar esse trabalho pela editora Contracorrente, que é uma editora que eu admiro bastante, e é uma felicidade de saber que o livro está sendo editado e publicado agora, né? Que agora já vendo em primeira mão o livro na sua mão aí é uma felicidade muito grande. E sabendo que ele está na editora Contracorrente. Essa editora, como o próprio nome diz, vem na contracorrente do que boa parte do editorial de direito vem fazendo, então apresentando alternativas e outras leituras possíveis do direito. Então tem que nadar contra a corrente mesmo para ter coragem de fazer isso. Então fico muito feliz e aqui deixando um agradecimento muito especial, mas muito especial mesmo, com o professor Adilson, porque ele acompanhou esse trabalho desde o primeiro momento ali da qualificação, que é isso, esse trabalho é um desenvolvimento de uma tese que foi se aperfeiçoando até virar o livro, né? E desde o primeiro momento da qualificação, depois da organização do trabalho, na defesa, e depois ele mesmo que insistiu pela empolgação de tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar. E ele já falou no dia que fosse lançar o livro, que ele iria fazer o prefácio. Então agradeço imensamente. E uma das primeiras coisas que a gente passa para quando a gente vai falar de pesquisa, uma pesquisa é sempre aquilo que nos toca, né? Porque seja numa pesquisa de doutorado, seja numa pesquisa de iniciação científica, se você for pesquisar algo que só porque está na moda não vai ter muito sentido. São 2 anos pesquisando algo que você não gosta, mais 4 anos de doutorado pesquisando mais algo que você não gosta. E com esse trabalho foi mais ou menos isso. Então, desde o primeiro momento, infelizmente a gente teve uma pandemia no meio e a gente teve que mudar os rumos do trabalho, mas não alterou nada a empolgação do inicial que tive, né? Inclusive tem uma história muito peculiar que esse trabalho quando eu comecei a pensar sobre ele, foi no primeiro momento que o professor Adilson foi lançar o livro O que é Discriminação. Encontrei com ele numa livraria em Belo Horizonte, Quixote, e falei com ele que tinha uma ideia na cabeça e que estava pensando em transformar numa tese de doutorado. E ele foi e falou: pode ir, que vai ter uma tese aí. Eu falei: pode ir, que eu sei que tem uma tese aí. E aí, desde então, mantendo esse contato com ele, esse trabalho se desenvolveu. Justamente porque todo trabalho científico, eu acho que isso deveria ser algo passado para todo pesquisador, que todo trabalho científico ele é um ato de se inscrever.
Todo mundo acha que o trabalho de escrever, de sentar para escrever, é um trabalho que você vai sentar ali e fazer sozinho. Não é. É um erro muito grande fazer isso. Porque todo trabalho você está dialogando com alguém. Seja com os autores, com um conjunto de perguntas e respostas que esses livros, esses artigos vão apresentar para você, para o pesquisador, ao mesmo tempo também que ele nos permite se inscrever, né? Porque quando a gente escreve, na verdade, a gente está se inscrevendo, nos colocando nesse trabalho. E esse trabalho nada mais é do que, ainda que um trabalho científico que busca a objetividade, de forma nenhuma ele é apartado das minhas vivências. E quando eu estou falando de uma vivência aqui, eu não estou de forma nenhuma também dizendo que é uma história pessoal. Ainda que eu adote no primeiro momento a ideia de escrevivência, ou seja, aquela leitura, aquela escrita que o autor se coloca na pesquisa, ela também busca um critério de objetividade. Então, não é porque há uma pessoa que fala que essa experiência pessoal não está situada num horizonte, num objeto maior, que no caso aqui são três pilares, né? Nós temos aqui o constitucionalismo, nós temos aqui a questão da cidadania e aqui nós temos aqui a questão da igualdade racial e a liberdade. Então, esses três pilares foram justamente os pilares que orientaram a produção desse trabalho. Mas o que motivou esse livro a surgir? A primeira coisa é que toda vez que eu me oriento meus trabalhos de direito constitucional desde a graduação, seja na dissertação, na monografia, na dissertação e no doutorado, sempre foram trabalhos orientados para direito constitucional. E no curso do desenvolvimento da tese, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava escrevendo, né? E chegou um momento que eu parei para pensar assim, mas vamos lá. Constitucionalismo, desde sua origem, e quando eu estou falando de origem aqui, eu estou fazendo um recorte bem específico. Modernidade, revoluções burguesas, Estados Unidos, depois França. Porque a gente sabe que inúmeros autores vão dizer que constitucionalismo ou Constituição sempre existiu, mas eu estou fazendo um recorte específico. Inclusive, é o recorte que se encontra no livro, que é a partir das revoluções burguesas. E sempre, assinante, quando eu discutia isso, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque se o constitucionalismo e o direito ele é amparado em dois pilares, que é a liberdade e a igualdade, do ponto de vista do Brasil, que foi o país que teve a maior população escravizada fora a maior população escravizada nas Américas, tinha alguma coisa errada. Porque não tem como você discutir liberdade e igualdade sem levar em consideração essa peculiaridade, que infelizmente hoje tem mudado bastante, mas, infelizmente, boa parte da teoria da Constituição e do direito constitucional ignora essas discussões ligadas à raça. E a gente tem, hoje, isso mudando bastante, sobretudo com algumas escolas que a gente tem, como a UNB, com o Marcos Queiroz, Rodrigo Portela, a gente tem a Tula Pires, tem o professor Adilson Moreira, né, entre outros autores, agora eu me inserindo nesse hall aí de grandes pesquisadores, e a gente tentando lutar, usando aqui o nome da editora, na contracorrente dessa linha do direito constitucional, que até então, não sei se é por esquecimento ou por uma questão de reafirmar a produção de memória, mas o fato é que discutir direito constitucional no Brasil é muitas das vezes ignorar essa parte, que não tem como falar em liberdade e igualdade em um país que foi fundado não apesar da escravidão, mas em função dela. Então, uma leitura constitucional que não leva isso em consideração, ela vai estar fadada a uma parcialidade. E muitas das vezes ela vai ser interpretada como uma omissa. E aí esse livro, ele vem justamente trazendo isso. Um outro lado, uma outra história, que apesar de ser disposta como igual, a recuperação desses fatos, para falar aqui com Michel Rolf-Trouillot, que é um dos autores que eu utilizo para embasar o meu argumento, eles não são de forma nenhuma recuperados de forma igual. Porque essa ideia da liberdade e a igualdade do constitucionalismo, apartado de um país fundado em função da escravidão, eu acredito, e a hipótese que eu trago no livro, que é uma hipótese de construção de memória, ou seja, de silenciamento. Da mesma forma que a produção de algo permite e exige um engajamento muito grande, o silêncio também, para não dizer algo, ele também exige um engajamento muito grande.
E esse silêncio que eu trago no livro é justamente como as pessoas negras disputaram essa ideia de constitucionalismo. E qual que é o conceito de direito constitucional que eu parto aqui? É justamente um conceito da tradição que a gente tem aqui na Faculdade de Direito da UFMG, que é capitaneada pelo professor Menelik de Carvalho Neto, que hoje está na UNB, mas deu aula durante muito tempo na UFMG, junto com a minha orientadora Maria Fernanda Salcedo Repolese, professor Marcelo Catone, e também o professor Davi, que é um dos marcos teóricos do livro, que Constituição é disputa, né? É disputa. Se Constituição é disputa e é aquilo que nos constitui, há uma parte da história do Brasil constitutiva dessa história que não é apresentada, mesmo que ela tenha sido disputada, ela não é apresentada. E aí eu faço esse resgate para mostrar no primeiro capítulo como que esse silêncio é produzido, e para isso eu fundamento com dois autores que dialogam sobre a produção de memórias, porque memória, seja do ponto de vista das ciências sociais e seja do ponto de vista das ciências biológicas, ela tem uma característica bem específica. Memória é reconstrução. Então, quanto mais você lembra, quanto mais você resgata, mais você tem aquilo consolidado. E quanto menos você fala, menos aquilo vai ser lembrado. Então, esse primeiro capítulo é justamente para demonstrar que essas memórias produzidas, elas têm um papel de silenciamento. E como eu disse, esse silenciamento é um papel de engajamento muito, mas muito, muito, muito forte para produzir esse silêncio. Então eu venho retirar essa narrativa, essas disputas que foram feitas pelas pessoas negras em torno da liberdade, da igualdade, para demonstrar tudo que a modernidade, e quando eu falo modernidade aqui, eu falo uma parte da modernidade, né, que tentou objetificar as pessoas negras, dizendo que elas eram incapazes de produzir história, que elas eram incapazes de articular politicamente, e vou demonstrando que isso é o contrário, com base em fatos, né, fatos históricos. E aí, no segundo momento, depois que eu demonstro que essa história foi negligenciada, que as pessoas negras, apesar de terem disputado esses sentidos de igualdade e liberdade, o direito constitucional brasileiro, no seu nascedouro, também fez isso de forma intencional. E aí, no segundo capítulo, eu vou trazer aqui, com base no professor Davi, o que é uma Constituição. Eu vou conceituar o que é Constituição. E a partir daí eu vou dizendo que a Constituição, ela nasce justamente com um critério para dar autonomia ao direito moderno, que surge justamente para viabilizar a forma de produção do capitalismo, a forma de produção e social do capitalismo. E eu disse que o direito constitucional ele vai nascer para permitir que essa forma do capitalismo fosse viável. Mas, ainda que ela nascesse para que a forma do capitalismo fosse viável, era impossível que o capitalismo determinasse quais seriam as leituras que a gente fosse fazer da igualdade e da liberdade. Por mais que as pessoas que engendraram a transformação do capitalismo, elas não teriam condições de reduzir o significado dessas liberdades e igualdade da forma como elas bem entendiam. Então as pessoas se apropriavam desse conceito de liberdade, as pessoas se apropriavam do direito de igualdade, e até nesse ponto elas se apropriavam desse conceito para questionar, opa, vamos lá, capitalismo é liberdade e igualdade, mas espera aí, está tendo um problema aqui. E aí eu vou demonstrando que esse conceito de direito constitucional apresentado pela modernidade, ele tem um problema. Porque ele é criado justamente naquilo que eu chamo da província europeia, né, e dos Estados Unidos e depois da França, e depois vai se dissipar para o resto do continente europeu. Toda essa concepção de autonomia, toda essa concepção de ser humano, ela valia desde que isso fosse para aqueles que eram iguais. Porque a partir do momento que você tem a internacionalização do capitalismo, né, que a gente chama de colonialismo, Marx chama de internacionalização do capitalismo, que a gente chama de colonialismo, esse conjunto de direitos constitucionais, sobretudo amparado da liberdade e da igualdade, eles começam a ser suspensos quando eles vêm para a colônia, que é justamente esse local que nós nos encontramos hoje aqui, né? E a experiência, é claro que eu estou falando da experiência brasileira. E eu vou demonstrar isso baseando também no estudo do Marcos Queiroz, que ele analisou a Constituição de 1824, do surgimento do Estado brasileiro, e ele surge conscientemente
conscientemente negando a possibilidade das pessoas negras que aqui se encontravam de terem a capacidade de se enquadrar dentro daquele conceito de cidadania. Existe um documento que eu trago na tese, que foi um dos primeiros documentos que a gente teve sobre sobre o Quilombo dos Palmares, um padre jesuíta daqui do Brasil mandando uma carta para a Europa, Portugal. E nessa carta ele é bem explícito ao dizer que os primeiros inimigos dessa terra são os negros que se encontravam lá na serra, que hoje a gente conhece como Quilombo dos Palmares. Então isso é expresso, é uma carta institucional. Quando a institucionalidade brasileira nasce, que é o Palácio de São Cristóvão, o Museu Nacional, quando a família real vem para cá, uma outra característica bem importante para demonstrar como a institucionalidade brasileira nasce negando essa possibilidade de cidadania às pessoas negras, quem recebe essa casa, até porque aqui era uma colônia, não tinha uma estrutura para receber uma família real, tradicional, como a família portuguesa. E quando eles recebem essa casa, eles vão receber essa casa, que é o Palácio de São Cristóvão, que depois vai passar por inúmeras reformas, mas quem entrega essa casa para ele é uma pessoa bem peculiar da história institucional brasileira, chamada Elias Lopes. E para você, assinante que não sabe quem é Elias Lopes nada mais era do que um dos maiores, se não o maior traficante de pessoas escravizadas daquela época. É ele que cede a sua casa para a família real morar aqui no Brasil. E como a gente sabe que do ponto de vista da política nada é do ponto de vista gratuito, a institucionalidade brasileira já estava selada a partir daquele momento, ainda que inúmeras lutas foram travadas em torno disso. Quando surge a Constituição de 1824, e aí o Marcos deixa isso muito bem evidente lá na sua tese, na sua dissertação, o Estado brasileiro ele forma a Constituição da forma como formou, justamente para silenciar a possibilidade das pessoas negras que aqui se inseriam como cidadãs. E aí eu venho demonstrando também, para questionar essa ideia de constitucionalismo que as pessoas negras não tinham capacidade de articular, eu trago a Revolução Haitiana para dizer, olha só, a gente tem aqui os Estados Unidos inaugurando isso que nós conhecemos como Constituição Moderna, depois nós temos a França, só que nesse intervalo entre a Revolução dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, nós temos a colônia da França, já que ficava no centro ali das nossas Américas, que era chamada de São Domingos, que inclusive era a colônia por meio da qual a França dependia, inclusive para ter dinheiro para poder fazer a Revolução, que ela é chamada da Pérolas das Antilhas. E eu demonstro também no trabalho que nessa ilha de pessoas incapazes de produzir história, incapazes de articular ações políticas, esse grupo de pretos ou negros, né, venceram França, Espanha, né? França, Espanha e Inglaterra. Nós estamos falando aqui, gente, das 3 maiores potências econômicas e bélicas daquele período. Um grupo de pessoas que eram não tinha capacidade para construir história e agir político, venceram e fizeram um constitucionalismo naquele período, abolindo a escravidão, no momento que a abolição da escravidão era perigosíssimo para a forma do capital que estava se expandindo para o resto do mundo. Só que essa forma constitucional negra, porque, e aqui quando eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo que a gente tem que anular tudo que foi produzido, que todas as pessoas são de seu tempo, mas elas leem o seu tempo da forma como elas receberam. E a forma como eles receberam o direito constitucional permitiram que eles fizessem o constitucionalismo deles, abolindo a escravidão e acabando com a segregação racial naquele país. E o Brasil tinha muito, mas muito medo disso. E isso tem um reflexo diretamente onde? Na Constituição de 1824. E ela nasce, portanto, a institucionalidade, o constitucionalismo brasileiro nasce sabendo disso e com o medo do Haiti, o medo do haitianismo, que é o termo que ficou conhecido aqui, ela nasce institucionalmente negando essa cidadania para essas pessoas negras. E aí, é claro, ainda que todas essas pessoas disputassem o sentido de um país independente, de algo que poderia nascer, né,
inclusive essas pessoas negras escravizadas, livres e libertas, estavam disputando esses espaços. Essas vozes estavam nas ruas, mas os palácios, o palácio que foi discutido o processo constituinte, negou a possibilidade dessas vozes de outras repúblicas, de outras liberdades, entrassem para dentro desses palácios e da forma como foi estabelecida a Constituição de 24. E logo depois, o que a gente tem, portanto, é uma série de políticas estruturadas, né, para impedir que essas pessoas insurgentes, né, tábulas rasas, que não poderiam fazer parte da história, mas que estava construindo a história do país, continuasse a disputar esses espaços de tomada de decisão. E aí eu quis mostrar no trabalho que essa produção do silêncio, que foi produzida desde o primeiro momento da produção do constitucionalismo brasileiro, ela também continuou a sua manutenção até chegar à Constituição de 1891, que é a Constituição da República, a primeira Constituição republicana. E por que eu quis fazer esse gancho? Porque eu quis dizer que essa produção do silêncio, a produção da memória e esses esquecimentos, eles chegam na Constituição de 1891, e aqui eu quis romper com o senso comum que tem, inclusive nos manuais de direito constitucional, que a Constituição de 1881 é uma Constituição que foi silenciada, que ela não se preocupou com a discussão racial. E é óbvio que se você pegar o texto propriamente dito, e até os anais da Constituinte de 1891, pouca, mas muito pouca coisa vai ser falado sobre escravidão ali. Só que a grande sacada, assinante, é a seguinte, porque teve um conjunto de atos preparatórios antes da Constituição ser promulgada, dizendo quem poderia participar do processo constituinte, quem eram as pessoas que poderiam ser os constituintes, quem eram as pessoas que poderiam ingressar no país. Não sei se vocês sabem, se não sabem eu vou falar aqui agora para vocês. Existia um conjunto de leis proibindo de forma expressa, né, que negros e asiáticos ingressassem no país. Até então, o analfabetismo não era critério para votar. Mas a partir do momento que você tem há 3 anos atrás a abolição da escravidão, você não precisa dizer diretamente que os escravos não podem votar. O que você faz? Analfabeto não pode votar. Não pode votar e nem pode ser eleito. Então você já exclui uma parcela, né? Eles realmente, na Constituição de 1890, eles conseguem ampliar a cidadania, mas eles vão, com esse conjunto de jogadas que estavam quando tem o fim da escravidão, o Partido Republicano, e aqui tem uma ideia interessante, porque a República é justamente um sistema que é um governo da não-dominação. Só que esse governo da não-dominação, quando a escravidão está acabando, o Partido Conservador, ali depois da abolição e um pouco antes da abolição, sabendo que a escravidão ia acabar, eles buscam justificativa para dar manutenção dela. E a gente sabe que em 1870, no mundo, como a escravidão já estava em declínio, surgem as teorias racialistas. Ou seja, aquele conjunto de teorias que vai dar tão somente um verniz científico, de que existiam raças superiores em relação às outras. Aí você vai estar lá Francis Galton, Conde de Gobineau, que era amigo íntimo do Dom Pedro II, dizendo que o país estava fadado ao insucesso, devido à mestiçagem dele, que isso lá no século XX vai ter implicações naquilo que a gente conhece como eugenia. E aí, essa Constituição, ela sempre foi analisada como uma Constituição que não se preocupou com questões raciais. Mas quando você analisa os atos preparatórios para a Constituição, para a preparação, para a elaboração dela, aí você tem sim, demonstrando que não precisava. Porque tudo o que havia antes já estava, em certa medida, preparado pelo governo provisório para a participação, excluindo a questão racial na Constituição. Mas ela ainda assim, você vê alguns vestígios.
nos anais quando você vai interpretar. E não se enganem que essa Constituição foi elaborada, é bem conhecido como a Constituição de Rui Barbosa. Rui Barbosa é um grande jurista que nós temos, e ele foi uma peça fundamental, inclusive para a exclusão dessa participação dessas pessoas dentro desse processo constituinte. A gente tem um fato muito interessante, que nesse período da abolição, né, 2 anos depois você tem a Constituinte, depois um ano seguinte você tem a Constituição pronta, essa Constituição ia ser feita no centro do Rio de Janeiro, no parlamento. Como a cidade estava em ebulição social por causa de uma nova Constituição, novos sentidos de liberdade, novos sentidos de igualdade, disputados de novo nas ruas, o que eles resolveram? Levar essa Constituinte, tirar ela do centro da cidade, onde todo mundo poderia participar, e levou para o interior, que era onde tinha o Palácio de São Cristóvão, que era distante para todo mundo. Então você não tinha condições do povo participar. Veja a conexão. O palácio que foi recebido, a casa que iniciou a nossa institucionalidade e foi recebida pela família real por um traficante de pessoa escravizada, né? Ele chega na virada para o século XX, ela é novamente a casa que vai ser colocada como uma casa de exclusão de participação do constitucionalismo agora republicano brasileiro, excluindo as massas de poder participar e disputar esses sentidos. Então, quer dizer, ainda que essas massas não tenham participado de forma direta no processo constituinte, você vê nessa Constituinte os reflexos das exigências dessas tensões em torno da liberdade, em torno de quê? Da igualdade, justamente tensionado pelo movimento abolicionista que vem de antes. E não falo só desse movimento abolicionista institucionalizado, mas o movimento abolicionista que foi o movimento que também estava nas ruas, as pequenas abolições que aconteciam o tempo todo e que não ganhava visibilidade, né? Lutando inclusive contra essa silenciamento por parte da história constitucional, a história institucional brasileira. Então, a tese ela vai demonstrar que o nosso constitucionalismo republicano ele repete os mesmos silêncios do nossa fundação enquanto Estado com a Constituição de 1824. E a partir daí, por isso que o termo chama constitucionalismo negro. E o constitucionalismo negro é o quê? Que houve outras disputas de Constituição, e esse constitucionalismo negro pensou em uma outra forma de constituir um Estado que fosse mais inclusiva do que essa forma tradicional, oriunda da modernidade, instituída pelos Estados Unidos e depois pela França, mas que também não teve capacidade de reduzir só a eles, porque essas pessoas que também disputavam os sentidos de liberdade mostrou que era possível, sim, disputar esses sentidos de Constituição. E é por isso que logo em seguida você tem um subtítulo, Raça, né, Cidadania e Silêncios na Constituição de 1800 e na formação da Constituição de 1890. Então o que eu estou querendo dizer é que o nosso constitucionalismo nasce negando essa possibilidade de cidadania e disputas do sentido de Constituição para a população negra de forma consciente. E em 1890, com o surgimento da Constituição de 1891, esse mesmo silêncio, essa mesma capacidade de negar a cidadania às pessoas negras, porque você tinha a ideia de que a miscigenação era algo que ia fugir, era uma questão que ia tornar o país... Inclusive, o Brasil era tido como um laboratório de algo que poderia dar errado, que era fadado ao insucesso, né? Você tinha autores como Nina Rodrigues, o próprio Gobineau também falava isso, e você tinha um país que precisava de ir para o futuro. E esse futuro tinha que ser branco, ele tinha que ser europeu, ele tinha que ser um país, como dizia lá o Coselli, uma flecha rumo ao futuro. Só que a gente não pode esquecer que a flecha, para ela ser puxada, ela exige mão, ela não é automática. E quem puxou essa flecha que possivelmente foi apresentar um futuro possível para o país era justamente
essas pessoas que foram relegadas à clandestinidade da história e da memória institucional e constitucional brasileira e da teoria constitucional brasileira, que eram as pessoas negras e as pessoas indígenas, mas que na tese eu foco tão somente nas pessoas negras que disputaram esses sentidos de Constituição. Então, em resumo, a tese ela está preocupada, o trabalho, né, o livro, ele está justamente preocupado em demonstrar e retirar dessa zona de silenciamento e também trazer uma perspectiva para a atualidade, para a contemporaneidade, para chamar a atenção para a teoria da Constituição brasileira de que é necessário, em um país que foi fundado em função da escravidão, que não tem como falar sobre liberdade e igualdade sem levar em consideração essas tensões na formação e no desenvolvimento desse país. Porque ainda hoje, em 2025, nós estamos aqui hoje justamente com o livro sendo publicado pela editora Contracorrente, tentando desvendar, né, e desvelar esse ocultamento que até então a gente não via nos livros de direito constitucional. O único livro que eu conheço que tem algo falando sobre a Revolução Haitiana é o livro da professora Vera Caram, que inclusive estava na minha banca de doutorado, né, quando eu fui defender, e é o livro de manual de direito constitucional dela, um dos poucos, eu falo um dos poucos para não ser injusto, com porventura com outros livros de direito constitucional que já tenham se preocupado em desvelar isso, né? Mostrar essa disputa das pessoas negras em torno do sentido de Constituição. Então, eu espero que vocês gostem desse livro, que ele possa agregar, e a maior importância dele ser publicado pela editora Contracorrente é justamente o alcance que essa editora tem no Brasil, e todo autor quer que o livro seja lido. E nenhum livro ele está imune a críticas. Então é somente uma editora do porte da Contracorrente para permitir que esse livro circule e ele tenha condições de ser criticado, de ser elogiado, e ao mesmo tempo de permitir que a reflexão seja feita sobre esse silenciamento que nós temos, infelizmente, mas que aos poucos, com grandes autores do direito constitucional e sobretudo a partir das cotas que permitiram que essas pessoas negras ingressassem a esses grandes centros de produção de conhecimento, como as universidades públicas, eles vêm agora trazendo essas vozes que até então foram silenciadas, mas que nunca foram caladas, né? Então agradeço aí a escuta atenciosa de vocês e também mais uma vez agradecendo a Contracorrente por essa oportunidade de estar falando aqui para esse grupo tão seleto, que é o grupo da Quebra Corrente, né? Esse clube do livro aí, que eu gosto muito e indico sempre no podcast. Não sei se o Marinho sabe, mas eu já fiz uma parceria com o meu podcast e a Contracorrente. Com o tempo a gente vai voltar com essa parceria de Opa, novo. vamos sim. Vamos E sim, é David. sempre muito bom participar aqui. É uma Vamos. felicidade muito grande. Claro, vamos conversar. Mas para a gente é uma honra, viu, David? E aí só uma pergunta para a gente fechar é um pouco falar, a gente conversar com o passado e entender um pouco o presente, né? É, como que você acha quais são os efeitos do presente, né, que você vê você até listou, né, a questão das cotas, alguns autores escrevendo sobre isso, mas o que você vê de mais importante que está sendo feito hoje para estancar, diminuir, para que esse silêncio não exista mais, né? Esses erros do passado não sejam cometidos novamente. Certo. O que eu tenho percebido, sobretudo, Marinho, isso inclusive é um fato que eu posso falar para vocês, conversando com a minha orientadora mesmo, ela falou isso, ela falou comigo, olha, uma tese como a sua, há 10 anos atrás na UFMG, era impossível de ser defendida. Era impossível de ser defendida. Uma outra situação também que quando o professor Adilson foi na minha banca de qualificação, veja bem, isso foi 2019. O primeiro evento, Marinho e assinantes, de intelectuais negros do direito, produzido na Faculdade de Direito da UFMG, com intelectuais negros, só aconteceu em 2019. Nós estamos falando de uma faculdade que tem mais de 130 anos. Eu estou falando da Faculdade de Direito da UFMG, uma das grandes, e constantemente ela está aí entre a melhor nota 7 do programa de pós-graduação. O primeiro evento de intelectuais negros, que inclusive participou o professor Adilson e o professor Silva Almeida, que os dois estavam na minha banca, na época, só ocorreu em 2019.
Então, a gente tem algumas situações que tudo muito em função também, não só das as cotas, a gente não pode esquecer que também é disputa em torno das pessoas negras por essa melhor qualidade da igualdade, né? Por essa melhor compreensão da liberdade. As cotas permitiram que essas vozes, como a minha, professor Adilson, Tula, Marco Queiroz, Rodrigo Portela, entre tantas outras pessoas, começassem hoje a ter programas, todos eles estão em universidades, o Marcos no IDP, o professor Rodrigo Portela também está numa federal, no Nordeste. O professor Adilson está em São Paulo, no Mackenzie, né? Nós temos a Tula lá na PUC. São grandes centros de produção de conhecimento que hoje está tendo abertura para essas discussões. E hoje a gente está tendo inúmeros eventos, como teve agora, um evento sobre direitos e relações raciais de um grande porte produzido por essas pessoas que saíram das cotas, né? Que foram agraciadas pelas cotas. Que essas cotas não é a favor, é uma disputa, né, Mari? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte, que algumas pessoas viram e falam assim, mas então quer dizer que as pessoas brancas têm uma dívida com as pessoas negras? Não, você precisa se preocupar, não, que você não tem dívida nenhuma. Quem tem dívida é o Estado. É tanto que ele tem dívida que ele reconhece isso, sabe aonde? Na Constituição. Porque ele está dizendo lá, dentro dos direitos fundamentais, todo mundo sabe que a Constituição não é lugar para ter tipo penal, mas um dos poucos ou 3 tipos penais que tem lá, um deles é dizendo que o racismo é crime imprescritível e inafiançável. Então é o Estado brasileiro que está reconhecendo que ele foi fundado em função do racismo e que ele projeta um dever ser que não pode ser isso mais. E que tem nessa própria Constituição, no artigo como objetivo da República Federativa do Brasil, acabar com todas as formas de discriminação. Então o que a gente tem vendo, tem visto hoje, Marinho, é uma disputa que até então a gente jamais imaginaria, ainda que a gente não tenha conseguido agora, mas é pessoas disputando a possibilidade de uma ministra negra ser indicada para o STF. Quando a gente sonhou com algo desse jeito, né? Não tem sentido, né? Não tinha sentido até 10 anos atrás. Então ainda a gente tem algumas conquistas bem refletidas hoje, tem vozes que são ouvidas e graças a essas iniciativas como a da Contracorrente, de publicar livros como o meu e como de outros autores que eu já vi aqui, essa possibilidade que a gente tem, e a Contracorrente faz uma coisa muito interessante, que ela não quer falar né? Porque até então a gente tinha autores brancos falando sobre os indivíduos negros como objeto de pesquisa. O que a gente tem tido hoje são justamente as pessoas negras falando de suas pesquisas e não sendo tomadas como objeto de pesquisa. Então, o que a Contracorrente está fazendo não é falar por apresentar autores que apresentam disputas constitucionais, pessoas brancas, e não estou dizendo que pessoas brancas não podem falar disso, não é nada disso, não me reduzo a essas coisas e me recuso a aceitar que isso deve ser feito. Mas hoje a gente tem vozes falando por si próprias. E a Contracorrente, ao lançar meu livro, ela está falando com a gente, ela não está falando pela gente, em nosso nome. Ela está justamente aceitando algo e entendendo a necessidade que é justamente pesquisas como a minha e de outros autores que são importantes, da questão de gênero, também da comunidade LGBTQIAP+, serem evidenciadas. Porque se nós vivemos num país complexo e plural como o Brasil, não é só um tipo de pesquisa que existe. E é por isso que a complexidade ela vai tomar conta dessa área de pesquisa. Ainda que nós sejamos pessoas negras disputando esses espaços, elas são muito complexas, nós somos muito distintos entre nós, né? Então eu vejo que há, sim, uma conquista muito grande e aos poucos a gente vai conquistando esse espaço. São espaços pequenos, mas são grandes vitórias. Ainda que sejam pequenas, a gente comemora cada uma delas, sabe, Marinho? É uma felicidade muito grande. Então, dentro da minha perspectiva, eu vejo que o que tem sido feito é isso. Você vê essas influências, inclusive nas decisões do Supremo Tribunal Federal, referendando as cotas, né? Você vê a discussão sobre a DPF das favelas. Você vê a discussão sobre a equiparação entre o racismo a uma homotransfobia. Então, são várias conquistas que não foram simplesmente porque a institucionalidade brasileira ela se atentou para isso. É porque houve disputa, porque houve pressão. Porque essas pessoas, ainda que tentativa de silenciamento e lançadas à clandestinidade, elas sempre criaram estratégias para estar tensionando a institucionalidade. É aquilo que o Luiz Antônio Simas vai dizer, que o Brasil institucional ele nasce fadado à segregação. E apesar de todo esse instrumento, dessa violência toda, ainda assim a gente conseguiu chegar onde a gente está chegando.
Então, o povo brasileiro, a nossa institucional, a nossa brasilidade, ela tem que ser louvada. Porque nós estamos conseguindo hoje, por exemplo, lançar livros, né? Estar nesses espaços de tomada de poder e, ainda que seja poucas representatividades, mas nós estamos aqui. E aí agradeço mais uma vez a Contracorrente por permitir que vozes como a minha, e quando eu falo aqui, ainda que sejamos todos plurais, diversos, mas que vozes como a minha, ela tenha condições de serem ouvidas na amplitude que a Contracorrente permite que esse trabalho seja divulgado no Brasil todo. Então, é uma felicidade muito grande, mais uma vez Esse, falando aqui. esse é o nosso trabalho e é também o nosso dever e nossa missão de vida, viu, David? É por isso que a gente criou e tem tanto carinho pela editora Contracorrente. Eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo, por essa aula, na verdade, que você nos deu, nos contextualizando as falhas constitucionais do passado, para que a gente aprenda com elas e corrija agora os rumos no presente, né? Para que o futuro seja mais alvissareiro, né? Então, agradeço muito você, nosso assinante, e quem nos assiste agora, pode adquirir o livro Constitucionalismo Negro, do professor David, no site da editora Contracorrente, pode assinar o clube de assinatura também. Siga-nos nas nossas redes sociais, sigam também o professor David nas redes sociais dele, no podcast dele. E para saber tudo o que acontece com a editora Contracorrente, todos os nossos lançamentos, e em breve o lançamento presencial da obra aqui do professor David. Professor, muito obrigado. É um orgulho, um respeito muito grande que a gente tem por você, pela sua obra, pela sua produção intelectual, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Né? É um privilégio, na verdade, tê-lo aqui conosco. Muito Eu que obrigado. agradeço, eu que agradeço mais uma vez a essa oportunidade, também aos assinantes do clube Quebra Corrente. Espero que vocês gostem. Eu estou nas redes sociais aí como David, meu nome é um pouquinho diferente, é do jeito que está escrito aí mesmo, Divide, J Ribeiro nas redes sociais, e meu podcast, que é um podcast um pouco conhecido, pouco não, né? Ele tem mania de desmerecer, mas ele é bem conhecido no Brasil, que é o Mas e Si Podcast, um podcast de divulgação científica em direito no Brasil todo aí. Obrigado Que pela legal. escuta atenciosa de vocês e até uma próxima, até o lançamento Até a presencial. próxima. Até mais.